E aí, amantes da cultura Popcast, bem-vindos ao nosso novo, querido, debutante. É o nosso Pupunha Popcast. Você vai curtir muito, que a gente vai falar muito sobre a cultura geral, diretamente de Manaus, Amazonas, para o mundo inteiro. Então, para entrar no hype, eu mudei o shape. Seja bem-vindo, seja qual for sua tribo, chega mais, que essa Pupunha vai com certeza gostar de você. Estou aqui com meus amigos que eu vou apresentá-los agora, né? Melhor dizendo, primeiramente aqui pelo meu parceiro Saulo Viana, que está aqui com a gente, esse nerd raiz. Inclusive, a nossa aproximação, a nossa amizade começou por causa dessa cultura nerd. E aqui a gente está junto, meu irmão, começando, iniciando esse projeto tão brilhante. Mais um projeto para falar de cultura pop, de cultura nerd e tal. Morrendo de saudade de poder trocar essa ideia com o André, com o Marcelo. E agora a gente vai aí direto para poder discutir e falar aqui, enfim, sobre vários temas aí da nossa amada cultura nerd. É boa demais. Marcelão, seja bem-vindo, meu amigo. Você que faz parte também desse triunvirato, dessa tríplice santidade que temos aqui. A tríade, né? Você é a Mulher Maravilha, então. Fechou. Tá fechado, tá resolvido. Pode ser, né? Marcelão, prazer, meu irmão. Outro que a cultura pop trouxe essa amizade tão querida. É família já, né, mano? Exatamente. Para mim é um prazer estar aqui com dois grandes comunicadores, né? E a cultura... Eu amo cultura pop. Desde que eu era criança, assistia aos filmes, colecionava as histórias em quadrinhos. Para mim, essas duas vertentes, quadrinhos, cinema, para mim é a minha paixão. Então, falar sobre isso... E o nosso podcast vai ser sobre isso. Falar sobre coisas que a gente gosta, que fazem a gente feliz. A gente não vai aqui fazer um episódio para detonar o novo filme da Marvel ou para detonar o novo filme da DC, mas para falar sobre coisa que a gente gosta, que deixa a gente feliz. Já tem muito haterismo por aí, né? Chega, né? Exatamente. Isso aqui é para quem tá escutando a gente, para quem tá vendo a gente, se divertir junto com a gente. Maravilha. E quem vos fala, o host que sou eu, André Zoateg, que faz parte aqui dessa galera tão querida pra gente falar sobre tudo no mundo que envolva aí a cultura pop, e o que também não for, a gente vai falar sempre com visão e com olhar bem nerd raiz, beleza? Cara, não tem como a gente começar de uma outra forma, já que tá tão na moda por aí, né? Que é aquele sentimento tão gostoso da nostalgia. E a gente escolheu como tema a sessão Nostalgia anos 90. Foi a década que moldou a gente, né, Saulo? Exatamente. Foi, pelo menos para mim, né? Tenho certeza que para vocês, para a grande maioria das pessoas aí que estão nos assistindo, foi quando a gente passou a entender, a gostar de cinema, a se interessar por assistir os filmes da sessão da tarde, na tela quente, né? Temperatura máxima. Revista 7, né, os quadrinhos, enfim. Então foi quando a gente se despertou por esse mundo, passou a começar a consumir, né, esse tipo de conteúdo, e eu tenho aqui na minha memória uma época muito gostosa, realmente uma nostalgia que dá uma saudade grande. Me veio na mente até os filmes que a gente teoricamente não podia ver, né? Sessão de Gala, Corujão, né? Que era pra gente estar dormindo já, teoricamente, né? Mas a gente assistia escondido. Tinha os outros também que não era minha cultura pop, mas tinha Eu sei que, Emanuel, eu sei que você quer tocar nesse assunto, tem crianças na sala, assim, vamos deixar pra lá. Vamos deixar isso pros segredos da Emanuel. Que inclusive até hoje passa. Passa. Inclusive foi uma grande perda, né? Porque teve uma comoção mundial, né? Só da macharada dos anos 80 e 90, né? Durante os anos 90, ele foi marcado pelo cinema dos grandes astros. Era aqueles astros que dos cachês de 20 milhões de dólares, Harrison Ford, Tom Cruise, Mel Gibson, Bruce Willis, o fenômeno Jim Carrey. Você tinha ali também o suco dos anos 90, que é o Nicolas Cage, Julia Roberts, Sandra Bullock. Eram aqueles astros em que o nome deles estava em primeiro, bem maior que o nome do título. É verdade. Eu ia pro cinema para ver o novo filme do Tom Hanks, para ver o novo filme do Mel Gibson, o novo filme da Julia Roberts, Stallone. O Stallone, né, ainda estava naquela fase auge. Podemos citar o Keanu Reeves também aí, né? Acho que o Keanu Reeves, Velocidade máxima, caçadores de emoção, né? Como era pra gente esse cinema dos anos 90. Já deste uma boa apanhada. Saulo, o que vem na tua memória aí
daquele momento, pô, eu vou pro cinema, e como era o cinema nessa década? Eu tenho na memória, André, tipo, a minha primeira experiência no cinema. Eu sempre gostei muito de filme porque eu tenho um irmão mais velho, ele é 12 anos mais velho do que eu, e a gente dividia quarto. Então, assim, eu tinha 8 anos, meu irmão já tinha 20 anos, então ele já tinha esse gosto, inclusive música, né, e filme, e eu obrigatoriamente tinha que ouvir as mesmas músicas que ele ouvia e assistir os mesmos filmes que ele assistia porque a gente dividia quarto. Então isso passou a despertar, né, esse interesse de gostar de filme, e aí tem a revista 7, né, que era a revista de cinema na época. Roberto Sadowski. A gente não tinha internet para poder pesquisar sobre filme, então você consumia muito da revista 7. Normalmente o que vinha na revista 7 já eram sucesso nos Estados Unidos, chegaram depois aqui no Brasil. Então foi quando eu comecei a me interessar, comecei a consumir, a esperar, né, para assistir os filmes, e aí veio a questão do cinema. E aí eu lembro, tendo na minha memória, muito forte ainda, a primeira vez que eu fui pro cinema, né, eu fui assistir, o primeiro filme que eu assisti foi Tartarugas Ninjas. Eu lembro, clássico, eu lembro da fila, né, que você ficava ali para poder assistir. Pelo menos para mim, né, que eu era criança, o horário de ir para filme, para assistir cinema era de tarde, né? Sessão das 4, né? Exatamente, era Eu de também. tarde, então isso me marcou. Foi uma outra coisa que o cinema, para mim, não sei se para vocês, mas o cinema tinha, para mim, passou a ter uma ligação direta com o gosto musical. Sim. Né, com a questão da música que tinha nos filmes. As tendências, né? E tinha, como é hoje ainda, as grandes músicas, as grandes bandas, os cantores, né? Sempre tinha ali um filme de sucesso, tinha uma música, que aquela música ia fazer sucesso, e aí ia... Essa lembrança que eu tenho da década de 90, de filme, de gostar disso, é a experiência de ir para o cinema, que é um gosto que eu adquiri na infância, levei pela adolescência até hoje, então hoje para mim é tipo sagrado. Pelo menos uma vez no mês, ou quando tem tempo, 2 vezes no mês, obrigatoriamente eu tenho que ir pro cinema, e depois a gente vai ter a gente pode fazer um episódio aí para discutir o streaming ou o cinema. Sim. Ixi, vai dar uma polêmica isso aí. Cara, essa lembrança de anos 90 do cinema realmente é fantástica, é maravilhosa, é uma coisa que mexe muito comigo, porque muito parecido com a tua história, Saulo. Eu também tinha um irmão mais velho que ditava as coisas que eu automaticamente já gostava, só que a gente não tava no mesmo quarto, era pior a situação. Eu enchia o saco dele indo no quarto dele, ele ficava bravo. Mas tu que sabe, meu irmão, a gente tá na mesma casa, melhor tu me aturar. Então, assim, eu cresci ouvindo rock, ele curtia muito rock, curtindo esses filmes, né? E a minha história com Star Wars é uma coisa assim. A gente ainda vai ter, com certeza, um tema de Star Wars no nosso Pupunha Podcast para falar mais sobre isso, mas foi uma coisa que realmente me formou. Então, todo sábado, o meu pai me levava pro cinema, sessão das 4 da tarde, pelos vários cinemas espalhados pelo centro da cidade de Manaus, né? E sempre a sessão acabava lá perto de 18h30, e a gente saía de lá, ou ia comer um sanduíche nos Isas, ou ia comer uma pizza na pizzaria Signos, tudo ali no centro. Então isso me marcou assim muito positivamente e me moldou, né? Então o meu pai, ele foi o cara responsável por eu ser apaixonado por essa questão da sessão de cinema, né? Ter mesmo aquela empolgação de sair de casa, por qual filme que a gente vai passar. E era difícil até pra gente assistir trailer nessa época, né? Então a gente ficava muito assim, alheio do que era o filme, como é que vai ser. Hoje é tudo fácil, né? A gente abre aí o Instagram, já tem clipes, recortes, teaser, trailer 1, trailer final. Perde até um pouco a graça, assim, né? Mas enfim, realmente é uma memória fantástica e me moldou demais. E o primeiro filme que eu assisti, Superman 4. Roupa tipo Pigman, né? É muito ruim. Já tem muito haterismo por aí, né? Chega, né? Exatamente. Futuro tema do Pupunha Podcast. Mas filmes tá, ruins que amamos. tá no nosso coração. Pra mim, os anos 90 trouxe muito da independência, né? Eu ia assistir o filme sozinho. Então, meu pai já liberava, vai, pega ali, pegava um ônibus, saía da escola e ia assistir um filme, ou no sábado, ou no domingo. E ali o Amazonas Shopping, ali, juntamente com a minha revista 7, que eu ia, levava a minha revista 7 que eu comprava ali na banca, né? E ficava lendo qual filme
qual filme que tá em cartaz. Né? E aí dá uma lida na crítica e isso me empolgava para. Porque na revista 7 tinha uns cards pra gente recortar, Tinha. uma ficha técnica do filme. Tipo pôsteres. Eu achava muito legal isso. E era o legal da revista 7 porque não eram aqueles críticos da linguagem rebuscada e tal. Então, por exemplo, eles estavam 4 estrelas para um filme de ação, que geralmente uma crítica mais especializada disse que o filme não presta. Então, ele dialogava comigo. Então, quando eu ia assistir um filme, meio que batia ali a crítica com o que eu gostava, né? E para mim tem várias coisas que eu gostaria de compartilhar que a gente vai conversar ao longo do nosso podcast. A seguir, no próximo capítulo de Pupunha Podcast. Vamos lá que eu tenho muita história pra contar. Bora começar então falando nos títulos dos filmes dos anos 90. Cada um fala 3 filmes que marcaram a tua vida. Pode começar, Marcelão. Era um filme assim que me marcou muito ali nos anos 90, porque nos anos 90 a gente tem um renascimento, que é o renascimento do John Travolta. O John Travolta foi um astro aí nos anos 70, né, com embala de Salvador de Salva. Mas entrou num ostracismo. Né? E o Quentin Tarantino trouxe ele de volta no Pulp Fiction. Então, o Pulp Fiction foi o retorno do John Travolta ao cenário do cinema. E aí, o filme que me marca ali do Travolta, desse retorno dele, é A Outra Face. Nossa senhora. Que é esse... O filme é tão bom que a gente nem liga pra aquela tecnologia de trocar cara um do outro. Não tem porquê a gente tentar achar lógica no processo. Não, pra quê, né? Se tivesse, pô. A junção dele com o soco dos anos 90, que é o Nicolas Cage, também que era um cara que fazia filmes underground, filme dos irmãos Coen, né, e que ganhou um Oscar. E aí todo mundo achava, opa, ele ganhou um Oscar por Despedida em Las Vegas, ele vai enveredar por essa camada agora de filmes mais dramáticos e tal. Só um fato do A Outra Face, eu curto tanto esse filme que até hoje eu lembro o nome dos protagonistas. Pollux Troy e o irmão dele era o Castor Troy. Castor Troy. Não era? Agora eu não lembro mais o nome do que era do Cage. Daqui a pouco a gente lembra. lembro que o John Travolta era cruel, né, cara, desse filme. Ele era mal, né? Exatamente. E aí, O Cage que começa como policial, né? Depois eles aguardam, né? Exatamente. O Cage ele era seria o herói. E aí desse filme, não é, o Travolta, ele e o Nicolas Cage foi a união perfeita, né? Porque eram dois caras assim que escolheram o caminho do estrelato. Né? Eles não quiseram fazer os filmes mais dramáticos, tal. Eles quiseram fazer filme de ação, filmes mais comerciais. Né? E essa união é fantástica. São dois caras assim que, assim como eles são bons atores, mas tem aquele lado canastrão, né, tal. Isso faz parte do charme dos dois. Né? Tanto que o Nicolas Cage tá por aí até hoje, né? E o de outra volta que anda meio sumido, né? Então, esse filme vinha com o John Woo, né? Que o John Woo vinha do cinema chinês, ficou de sucesso lá no cinema chinês, cinema de ação, e foi a união perfeita. É um filme de ação, daquele descelebrado mesmo, que não tem lógica, não. Né? Mas que tem tanto não tem lógica que o John Travolta é bem mais alto do que o Nicolas Cage. Exatamente. Ele mas engana a mulher do cara, fala tudo certo. Exatamente. E assim, o John Woo constrói cenas de ação que são as típicas do John Woo e que você lembra até hoje, aquela cena dos pombos. Os pombos em câmera lenta. A arma dourada que tinha. E pro 360, enquanto eles estão sendo mandados pra ir pra porrada. É o filme assim que pra mim é o suco dos anos 90, A Outra Face. Saulo, bola tá contigo. Então vou começar pelo filme que me marcou lá no cinema da Amazonas Shopping, que foi Armagedon. Armagedon. Né, que aí junta aí o grande filme de ação, né, que era aquele filme que... Michael Bay, né? Você filmes agora. Filme catástrofe, né? Exatamente. Foi uma grande bilheteria nos Estados Unidos e aí, no caso, vem naturalmente pro Brasil, Sim. juntando com o Bruce Willis, que já era ali já... Consolidado. Uma estrela. E quem não conhecia Aerosmith também conheceu com esse. Exatamente. Né, então, assim, a que eu me marca, que foi em 98, foi Armagedon, que foi o filme ali que não sei se você assistiu isso, mas quando eu ia pro cinema, que eu gostava muito do filme, eu assistia 3, 4 vezes no cinema. É mesmo? Comigo só Star Wars. Até hoje é um filme que, pro zapiando na televisão, tá passando. Eu sei as falas, eu sei o que vai acontecer, mas a gente sempre assiste 3, 4 vezes. Eu lembro
que uma das 3, 4 vezes que eu fui assistir o Armagedon, eu fui com um amigo, que é amigo nosso em comum, que é o Rosandi, eu não esqueço, claro. E aí eu saí de lá já zoando a cara dele, que ele chorou na hora que o Bruce Willis que o Bruce Willis joga o... Atenção, vem spoiler, tá, pessoal? Mas também se tu não assistiu mais não, tu tá errado. Não, mas é de 98, não é mais spoiler, já prescreveu. Errado aqui no Rio, né? Errado aqui no Rio, né? Que aí depois, aí você ia falar, né, que aí esse filme apresentou pra gente Ben Affleck, que depois, né, virou... Ben Affleck. Grande ator, grande ator. Sim, até hoje. Né, Liv Tyler, naquele filme também, ela, vamos dizer assim, foi um dos filmes que ela apareceu no cinema, né? Filha do Steve Tyler do Aerosmith, inclusive. Filha do Steve Tyler, inclusive era uma filha que só apareceu depois, né? Do Steve Tyler. E ela, inclusive, esse filme veio depois dela ter gravado 2 clipes de sucesso do Aerosmith. Com Alice Silverstone. Alicia Silverstone, exatamente. Então, assim, ela daria que veio, acho que essa vontade de fazer filme. Então, assim, é um filme que... Um dos filmes que me marcou da década de... E tem um elenco fantástico, né? Fantástico. Esse filme tem uma coisa interessante porque ele foi lançado no verão americano. Só que no mesmo ano foi lançado o Impacto Profundo. Corre, negada! Sim. Que tinha a mesma temática. A mesma temática. Então, e foi um sucesso o filme. Mas o Armagedon, e aí ficava naquela dúvida, será que vai fazer sucesso? Porque o filme foi um sucesso. Eu acho muito legal, diferente. Eu acho que a primeira vez que eu vi isso, inclusive no Impacto Profundo, era que o presidente era o Morgan Freeman, né? O presidente negro. Tia Leone, eu achei muito legal aquilo, cara. We've been preparing a network of immense caves, and they're almost finished. And we can put 1 million people in them. E aí, anos depois, Barack Obama fazia a vida imitar arte, né? Prenúncio, né? Minha vez. Meu primeiro filme dos anos 90 que me marcou, cara, Um Dia de Fúria, Michael Douglas. Eu não quero almoçar. Quero tomar café. Eu amo esse filme. Cara, esse filme, eu era moleque, assim. Eu acho que eu poderia vir... década de 90, né? Bem isso. Exato. Eu poderia vir com um filme de uma pegada assim de ação, não sei o quê, mas esse filme me marcou, cara. Ele me marcou porque ele me mostrou ali que realmente o estresse pode se tornar uma doença. Isso. O estresse do dia a dia pode se tornar algo que pode prejudicar outras pessoas ao teu redor. E o filme foi muito verossímil, ele foi muito real, assim, sabe? Porque tu imagina, tá tudo errado. Pô, o cara perde emprego, ele tá divorciado, a filha tá afastada, e o único prazer que ele queria ter no dia dele era o café da manhã. Só que quando ele chega no McDonald's, desculpa, senhor, já passou do horário, ele tinha passado 1 minuto, se não me engano. E aí começa um dia de fúria dele. Aí a gente vê um filme que dialoga muito também com essa questão do norte-americano ser aquele cara louco por armas, né? É generalizado, claro, mas tem muito isso lá, né? Com essa cultura. Inclusive eu lembro quando eu era moleque e eu perguntei isso do meu pai. Hoje eu morro de medo quando meu filho vier com essas perguntas, porque eu tenho que ter uma boa resposta, né? E meu pai teve uma resposta foda, cara. Eu cheguei assim, pai, por que ao longo dos anos tem tanta guerra nos Estados Unidos e sempre, quer dizer, por que eles sempre estão envolvidos com as grandes guerras que tem no mundo, né? E por que a galera, né, todas essas coisas de violência vêm de lá? Aí ele me disse muito sabiamente, meu filho, tudo isso que você vê do norte-americano, essa história de metralhar, né, crianças na escola, são heranças da guerra. E se não for o cara que foi pra guerra, foi o cara que foi criado por quem foi pra guerra. Que teve uma infância difícil. É um trauma, né? É um trauma. Então, assim, o filme dialoga com tudo isso. Lembra daquele doidão lá da loja que compra bazuca e tal? E ao mesmo tempo ele só queria se reconectar com a filha dele, né? E tem um papel fantástico de um cara que eu sou muito fã, que é o Robert Duvall, que ele tava no final da carreira dele, no policial. Exato. Então, pra quem não assistiu, veja, é um filmaço, uma lição de vida do que você não deve fazer quando você tá estressado. Sabe, tinha razão, eu mudei de ideia. Eu vou almoçar e eu vou querer um hambúrguer duplo com queijo. E um detalhe, né? Totalmente atemporal, né? Totalmente.
você vê hoje, Já dava pra fazer. continua fantástico. Esse filme. E outra coisa, nos primeiros momentos do filme começa com ele no trânsito, cara. Um calor, aquela mosquinha mais. Né? Suado. Tipo, dá tudo errado. Isso são coisas que acontecem no nosso dia a dia, né, cara? Quem não tem problemas? Né? Tem toda uma construção, né, de cena, de cenário pra chegar ao ponto onde ele vai chegar. Por incrível que pareça, esse filme é muito bem dirigido. O diretor desse filme é Joel Bach e Rob Schumacher. Joel Schumacher. Olha só. Não sabia. Ele é o diretor. É pra você ver, né? E dos filmes O bons. apogeu e a queda, né? De um diretor. Ele fez filmes bons. É segundo filme, Marcelo. Ó, um filme que me marcou também nos anos 90 se chama Waterworld, O Segredo Nossa. das Águas. Pra mim, um clássico incompreendido. Exatamente. E aí tem uma história aí que é dos anos 90 total, que é o Kevin Costner, né? Que ele entra os anos 90 como um astro. Ele vinha ali do Robin Hood, que é um filme de ação muito legal, vinha com Campo dos Sonhos, né, que é um filme bem bacana, né? E aí ele ganhou um Oscar derrotando os maiores diretores do cinema com Dança com Lobos. Kevin Costner, The Dances with Wolves. É um filme que eu sou apaixonado também. E aí depois ele embarcou no Guarda-Costas, O Mundo Perfeito. Era o astro do momento, né? E aí ele fez o Waterworld, que foi um filme complicadíssimo na gravação. A produção, tipo, demitiram o diretor, que era o Kevin Reynolds, que era um amigo do Kevin Costner. O Mad Max das águas, né? Exatamente, essa era a premissa. né? A ideia era essa. E o filme foi um fracasso que acabou com a carreira do Kevin Costner. Mas é um filme que eu gosto. Eu também. Eu gosto, eu também. É um filme que eu gosto. E ele ainda tentou aí ajeitar a carreira dele. Ele voltou para os filmes de esporte, de comédia romântica, né? Que ele tinha feito lá atrás. O Waterworld, inclusive, se encaixa na temática. Filmes ruins que eu adoro. Exatamente. E aí, quando parecia que ele ia voltar, ele faz outro filme, que é O Mensageiro. Que pra mim é outro Que filmaço. eu também gosto. Foi um fracasso. Mas eu acho que ele ficou muito com essa questão do filme épico, né? Porque como ele fez Dança com o Lobo, tudo que ele queria fazer era épico. Por exemplo, Wyatt Earp, né, que é outro filme dele dos anos 90, né, que era pra ser um filme de 2 horas, tem quase 4 horas de filme. Eu acho que o ego dele, né, fez com que ele tivesse uma ascensão e uma queda muito grande. Mas É verdade. Waterworld é um filme divertidíssimo e que na pandemia foi um filme que foi visto bastante. Então eu me lembro que eu li uma matéria que acho que foi a BBC, fez um estudo de filmes que fizeram sucesso, que foram revistos na pandemia, e o Waterworld foi descoberto lá. Lembra a pergunta que eu fiz pro meu irmão quando eu assisti a primeira vez o Waterworld. Onde é que eles abastecem o jet ski? Eu ficava pensando, pô, de onde é que o cara abastece? Porque o navio que ele anda, os caras ficam lá embaixo, né, remando. Não sei se você lembra disso. Isso. O cara que o jet ski andava, que tinha que ter E nada melhor do que o senhor do crime do filme ter um petrolífero, né? Com o pai, né? Segundo filme, pessoal. Cara, o segundo filme é um filme que, assim, também me marcou muito. É um filme que eu, assim, adoro, cara, que é True Lies. Nossa. Lembra True Lies? É porque a produção disse que eu não posso me mexer. Eu queria levantar e aplaudir. Sensacional. Me filmasse, né, cara? James Cameron, o cara, mostrou que ele sabe fazer comédia. Ele sabe fazer tudo, né? Não, E na sim. comédia ele arrebenta. James Cameron como diretor, aí o Schwarzenegger também no auge ali. No auge, né? no auge. Tom Arnold como alívio cômico, fantástico no filme E também. o Jamie Lee Curtis. E a gente saindo do Oscar, né? Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis, um dos maiores crush da minha vida. My husband is a good man. So you think he's boring? Well, maybe a little. É a cena dela. E eu lembro Bill Paxton, Que já faleceu, saudoso, não. o gigolô aí, né? Como o Ricardão do filme, né? Cara, esse filme é um filme assim. É fantástico. Eu- Não, e o filme muda, né? O plot twist total ali. Para a espionagem, bora focar agora na vida deles como casal, volta a espionagem. E o filme não tem barriga, cara. Não perde assim. É uma sequência maravilhosa. Gente, aquela cena que o cara tá de cavalo, ele pula de um prédio pro outro.
Cameron, cara, pra fazer isso. Se vocês acham absurdo, né, geração nova, o que você vê em Velozes e Furiosos, agradeça a James Cameron. A primeira vez assim que eu passei a entender, né, assistindo o filme, é a questão do alívio cômico, né? Porque é um filme de ação que sempre tem uma quebrinha ali com ali uma piadinha, né? O timing é perfeito. O cavalo é uma piadinha, né? Que ele pula, o cara fica olhando aí o cavalo. Ou quando ele entra no elevador pro cavalo, né? Tem uma senhora lá no... Se aí o cavalo já dá uma rabada assim na mulher, cara. Esse filme pra mim é sensacional. Ele tem um pé na paródia, né, o filme, né? Ele tem um pouco da paródia. Vocês sabiam que o James Cameron ele já foi roteirista do Rambo, né? Rambo 2 ele era um dos roteiristas, então ele tinha esse métier. Olha só. Pra você que tá acompanhando o nosso podcast, o Marcelo é o nosso Wikipedia. Ele é o cara, ele sempre vai vir com essas curiosidades que eu acho sensacionais. Parabéns, você só foi inclusive chamado por causa disso, tá, Marcelo? Exatamente. Parabéns pelo seu cérebro. Eu sei do meu patrimônio histórico, cultural. E o Marcelo, pra deixar claro, né, ele sabe mesmo, não é aquele que sabe inventa, né? Ele sabe. O Miguel, né? Não, o famoso Miguel. Meu segundo filme me marcou demais, até pelas circunstâncias de como eu assisti e como ele chegou. O Máscara, de Jim Carrey. Cara, eu nunca tinha ouvido falar nesse cara. Inclusive, quando eu vou assistir o filme, passou o trailer de Debi Lloyd, ou seja, eu não conhecia mesmo Jim Carrey. Debi Lloyd veio depois, veio chegar depois no cinema. E foi a primeira viagem que eu fiz para os Estados Unidos, no ano era 94. E, pô, moleque, não sabia falar nada de inglês assim. E a gente estava em Nova York. E o meu pai vira assim, a gente estava muito naquele roteiro assim, não tem nada programado, vamos andar, vamos bater perna. Meu pai vira e fala: vamos assistir um filme, entrar num cinema norte-americano? Todo mundo se empolgou com a ideia. Até eu que não sabia falar PN, né? Eu falei, bora, eu quero ver como é que é. Pô, aqui que nasceu a parada praticamente, né? Vamos ver e tal. E cara, eu me diverti tanto no filme, tanto. Isso era julho de 94. Eu me diverti tanto no filme assim que não tinha como eu não entender o que estava acontecendo, sabe? Até pelas expressões. O Jim Carrey ele se expressa demais com as caras e bocas dele, né? O fenômeno dos americanos assim começaram a bater as pernas de tanto que eles riam e tal, né? E no futuro eu lembro que eu vi uma reportagem sobre Quem Vai Ficar com Mary, que eles faziam isso também, né? De ficar batendo o pé quando eles riam muito de um filme e tal. E eu vi isso acontecer até me arrepio. Pra mim foi muito legal. Foi o mundo conhecer Jim Carrey, o mundo conhecer Cameron Diaz, outro crush também. De vários crushes. Foi. Nossa, linda. E o filme é muito legal, né? Pô, a ideia que o cara teve, né? Envolver mística nórdica com mambo cubano. Cara, é muito legal. O filme é maravilhoso, é espetacular. E o que mais me marcou? Por que eu mencionei julho de 94? Porque ele só veio chegar no Brasil em janeiro de 95. Eram 6 meses, cara, que a gente esperava pra assistir um filme. Todo o filme que a gente já falou aqui até agora, com toda certeza a gente assistiu ele no mínimo um ano depois de ter sido lançado nos Estados Unidos e tu assistiu ele. Isso. E hoje o lançamento é praticamente no mesmo dia, né? Às vezes no Brasil até lançam um dia antes, né, do que nos Estados Unidos. Gente, olha isso tudo é fã. Ela não vem mais, gente. Não vem. E esse filme, ele é baseado numa HQ. A gente tá falando tanto de filmes baseados em HQ, o Máscara é baseado numa história em quadrinhos. Uma história em quadrinhos independente da Dark Horse, muito mais violenta, né? E aí eles trouxeram pra... E com o sucesso que o filme depois virou desenho. É verdade, passava na Globo, né? Verdade. Galera, estamos chegando aqui no final do nosso podcast e vai ser uma tradição no final, independente de qual seja o tema, a gente sempre dá uma pop dica para você. Os integrantes vão escolher o que eles estão curtindo no momento, seja HQ, seja série, seja filme, seja um bom livro. A gente sempre vai dar uma dica que está aquecendo o nosso coração nesse momento, nesse mês, e vai passar para você. Vamos começar a sala 1. Eu vou dar uma atual, que é a 3ª temporada de Mandalorian. Como deve ser.
produtor que me perdoa. A gente vive aí a aventura do nosso Mandaloriano, junto com o Grogu, né? Com o fenômeno Pedro Pascal. Exatamente. Eu acho que depois de algumas histórias aí de Star Wars que vieram, né, de derivados aí, que algumas com sucesso, outras nem tanto, mas essa, pra mim, até agora foi fantástica. A melhor, que é a história de um personagem que era icônico ali, que era, né, o nosso famoso Boba Fett, que aí a gente depois teve o livro de Boba Fett, que incluiu ali, né, os Mandalorianos. E isso aí não indica não. Tá bom. E pra mim é fantástico, então a minha dica é a 3ª temporada de Mandaloriano, já tá disponível lá no Disney Plus. Vou pedir aqui licença pra Stan Lee, por favor, né? E vou tirar a Millennium Falcon e quero dedicar essa HQ, esse livro, que é a HQ Monstros. Essa HQ, ela é do Barry Windsor Smith. Quem é o Barry Windsor Smith? Ele é o cara que fez a história do Arma X, do Wolverine. Então ele resolveu contar a história como o Wolverine se tornou, ganhou as garras de Adamantium. Então é um cara assim super conhecido no mundo dos quadrinhos de super-heróis. Ele foi o primeiro desenhista do Conan, quando ele foi pra Marvel. Raizão. E aí ele resolveu escrever uma história do Hulk, nos anos 80. Que era uma história em que o Hulk, a violência dele, estava ligada a um abuso do pai dele, que era violento, que abusava da mãe e dele. Só que um editor da Marvel pegou essa história, essa ideia dele, e usou numa outra história. Ele ficou putaço com isso e disse que não ia mais escrever a história. E aí ele resolveu se despedir do mundo dos quadrinhos, e durante 35 anos ele tinha essa história guardada. E ele escreveu Monstros, baseado nessa história do Hulk. Então, só que aí ele mudou um pouco a história. Então, nessa HQ, ele conta a história do Bob Bailey. Qualquer semelhança com Bruce Banner, você já imagina. Que se alista no exército dos Estados Unidos para um projeto do super soldado. Outra referência aí a Marvel. Só que para por aí as referências. Ele se alista nesse projeto, que é um projeto que era para desenvolver esse super soldado. E aí ele vira um monstro. O projeto dá errado e ele vira um monstro. E aí o Barry Windsor Smith vai contar toda a história dele de forma não linear, o passado dele, a influência da violência do pai dele e todos os coadjuvantes que moldaram a personalidade do Bob Bailey e que fizeram ele se tornar esse monstro. Inclusive as pessoas que fizeram parte do projeto. E aí você vai entender por que o nome da HQ é Monstros no plural. Show. Então, assim, uma HQ sensacional. Tem na Amazon. A Amazon patrocina a gente para fazer um jabá aqui, tá? E você encontra lá. Essa HQ ganhou o Eisner no ano passado, que é o Oscar dos quadrinhos. Então, eu indico muito Monstros para vocês. Show. Tá, essa dica a gente só vai ver aqui do Marcelo, né? Só. E só no Pupunha Podcast. Cara, minha dica, vamos pegar algo bem atual mesmo. Oscar 2023. Opa. Tudo em todo lugar, mesmo tempo, beleza, venceu, bacana, mereceu, é muito legal. Mas não é a dica que eu vou dar. Triângulo da Tristeza, cara. The success of a luxury cruise depends on you. The ship is going under. Cara, se você não viu esse filme, assista. É muito legal. Irmão, foi uma viagem tão grande que acontece contado em 3 atos do filme. Eu vou procurar ser muito sucinto, não dar spoiler nenhum. Vou chegar com a mente aberta. Mas que a gente consegue ver como funciona assim uma sociedade, como funcionam as classes sociais. Isso é uma temática muito recorrente agora nos filmes que ganham Oscar, né? Como Parasita, né? Que foi uma alegoria toda para mostrar como funciona a sociedade na Coreia do Sul, né? Dos pobres, da classe média, dos ricos e tal. Então, Triângulo da Tristeza tem tudo isso aí, mas de uma forma, meu irmão, muito explícita, muito, assim, até que machuca. E algumas vezes tu ri pra caramba de algumas cenas. Tem comédia no filme também, mas o filme não tenta ser de comédia. Mas ele consegue divertir. Aquela risada nervosa. Aquela assim, meu irmão, não sei se é engraçado ou não é, mas eu já tô rindo. Enfim, o elenco é fantástico, é maravilhoso. Tem gente do mundo inteiro, inclusive, tendo chance de atuar, porque boa parte do filme se passa num cruzeiro, e num cruzeiro no mar. Sempre tem gente do mundo inteiro, seja na tripulação ou não. Uma galera que realmente pagou pra estar ali. Enfim, Triângulo da Tristeza tem na Amazon, no Prime Video pra você assistir. Olha aí, Amazon. Veja, segunda vez já, hein? Se até o segundo episódio não patrocinarem, eu só vou falar da Netflix também, que é o que a gente vai chorar. Tá certo? Galera,
chegamos então no final. Eu tô muito feliz, não sei vocês, mas eu tô muito feliz. Muito bom. De ser o primeiro episódio que eu achei. Pode falar, diretor? Here I come. Oh, here I come. Caralho, eu achei foda demais. O nosso Pupunha Popcast, que está debutando hoje, iniciando. Vai ser uma história muito legal, muito prazerosa, que a gente vai levar aí por muito tempo, trazendo todo esse amor e essa paixão que a gente tem pela cultura pop em geral, tá certo? Então eu quero pedir aqui para você que está aí assistindo a gente, escutando a gente, não deixar de seguir a gente nas redes sociais, @Pupunha Popcast. A palavra-chave é essa. Você vai encontrar a gente no Instagram, no Face, no TikTok, no Orkut, no MSN, no Mic, onde tiver aí o Pupunha Popcast, você vai encontrar a gente no YouTube também. Curte, compartilha, segue, que isso vai mostrar o nosso trabalho que a gente faz com tanto amor para cada vez chegar para mais gente aí em Manaus, Brasil e no The World. Beleza? Um abração pra galera, meus irmãos queridos do peito, que a força esteja com vocês. Nasceu. E até o próximo Pupunha Podcast. Vamos lá. Tchau, Valeu. pessoal. Valeu, pessoal.